para essa questão aqui, ó, folgados, distraídos, superficiais e insubordinados são outros adjetivos menos simpáticos para classificar os nascidos entre 1938 e 1990, concebidos na era digital democrática e da ruptura da família tradicional. Essa garotada está acostumada a pedir e ter o que quer. Minha prioridade é ter liberdade nas minhas escolhas, fazer o que gosto e buscar o melhor para mim, diz a estudante Priscila de Paula, de 23 anos. Fico muito satisfeita se vejo que Fico muito satisfeita se vejo que fui parar em um lugar onde faço coisas sem sentido, que não me acrescentam nada. A novidade é que esse umbiguismo não é necessariamente negativo. No trecho da reportagem aponta alguns aspectos da chamada geração Y. O emprego do advérbio necessariamente em relação ao trecho tem como intuito ironizar a fala da entrevistada, mostrando-a como uma ilustração dos adjetivos utilizados no início do trecho para qualificar os indivíduos nascidos entre. Vê só. Assim, eu acho que ela não quer ironizar, né? Ela quer meio que contradizer, eu acho, né? Porque se não é necessariamente negativo, então quer dizer o quê? Quer dizer que não existe só o lado ruim disso. Então ele não está querendo ironizar com esses aspectos, né? De folgados, distraídos, superficiais, insubordinados, né? Ele está querendo dizer necessariamente não é negativo, porque deve ter uma perspectiva também positiva nessa visão dessa geração Y. Então, não é ironizar nesse sentido. Demonstra a imparcialidade da autora da reportagem. Não. Ela nesse último trecho, ela meio que dá seu ponto de vista. A partir do que é classificado como geração Y, a partir da fala da menina. Então, ela diz o quê? Necessariamente, toda essa perspectiva sobre a geração Y não é negativa. Quando você coloca, infelizmente, né? Você coloca algumas atribuições, né? Demonstrando sua visão, né? Nesse caso aí, ela demonstra a visão dela, então você acaba tendo essa parcialidade sobre o que você está escrevendo. Então, não é imparcialidade. Relativiza o significado usual negativo do termo umbiguismo, pois os indivíduos de geração Y cresceram num mundo de mudanças e de ressignificação de valores. Não sei se ela relativiza, mas vamos deixar essa em off. Vamos deixar essa em off. Expressa a dúvida do autor da reportagem com relação aos indivíduos da geração Y. Ele não expressa a dúvida. Em nenhum momento ela está expressando uma dúvida. Ela tá afirmando, ela está expressando, né, o ponto de vista dela sobre a geração Y. Ela não expressa a dúvida, né, do autor da reportagem com relação aos indivíduos de geração Y. Ela simplesmente demonstra, né, como eu falei, a classificação, as características, e depois ela diz que no ponto de vista dela necessariamente não é negativo, né? Pode ter uma perspectiva, uma visão que seja positiva, atribuída a todo esse umbiguismo, esses aspectos que essa geração Y tem. Então, ela não expressa a dúvida do autor, que nesse caso é a pessoa que fez, né, o texto, né? Relativiza o fato de um umbiguismo da geração Y ser novidade, pois esses indivíduos já são considerados folgados, distraídos, superficiais e insubordinados há muito tempo. Não, vê só, eles não são considerados assim há muito tempo. É uma classificação que é atribuída pelo contexto que eles estavam inseridos, né? Que eles foram, vamos dizer assim, educados. E isso acaba gerando essa rotulação sobre essa geração Y. E, de fato, a letra C, ela também fala dessa relativização. Por quê? Porque, vê só, o fato de eu ser folgado, distraído, superficial e insubordinado não quer dizer necessariamente que todas as características sejam negativas. Porque ela colocou essa perspectiva. Não é necessariamente negativo. Porque, vê só, olha a fala da menina. Minha prioridade é ter liberdade nas minhas escolhas, fazer o que eu gosto e buscar o melhor para mim. Então, esse umbiguismo muitas vezes pode trazer coisas positivas porque você acaba não trazendo coisas que piorem sua situação
ou que lhe trajam prejuízos. E isso muitas vezes não é nem como é o nome da palavra? Eu me esqueci. Que é até também umbiguismo, eucentrismo. Não é eucentrismo não, gente. Não lembrei da palavra, mas acho que vocês devem saber. Que você coloca você no centro. Me fugiu da mente total. E muitas vezes isso, esse egoísmo, né, entre aspas também, muitas vezes é relevante você aplicar isso, porque você, ao fato de você ter excesso, né, de simpatia ou ter algo que lhe acabe lhe trazendo prejuízo, é ruim para você mesmo. Então, esse umbiguismo, em algumas ações, em alguns fatos, em algumas formas, não é necessariamente negativo. Então, existe uma relativização do que é negativo e positivo nessa classificação, nesse rótulo, nessas características da geração Y. Então, por isso que ficamos com a letra C. Aí, assim, relativizar o significado negativo do termo umbiguismo, os indivíduos da geração Z cresceram em um mundo de mudança, isso mesmo. O contexto social também, né, foi atribuído aí para essas características. Então, ficamos com a letra C. Forte abraço e bons estudos.